Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos concluir o último capítulo da primeira apostila e com isso também encerrar nosso primeiro bimestre, tá? Com a introdução de probabilidade. Então hoje nós teremos eu vou falar um pouco de probabilidade e teremos a atividade que vai encerrar esse primeiro bimestre. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é experimento aleatório. Tá? Então tem alguns termos que a gente vai ver agora no início. Experimento aleatório é qualquer experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Por exemplo, se eu jogar uma moeda. Quando eu lançar uma moeda, eu não sei se vai dar cara ou coroa até que ela pare. Né? E a mesma coisa acontece quando eu jogo um dado, dois dados. Eu só sei o resultado depois que o dado cair e parar de girar. Então esses são exemplos de experimento aleatório. Espaço amostral é um termo também que muito utilizado em probabilidade, é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aí de um lançamento de uma moeda. Pode dar cara ou pode dar coroa, mas qual é o espaço amostral? O espaço amostral é cara e coroa. Tá? São os dois possíveis resultados. Se eu lançar um dado, qual é o espaço amostral? É o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Se eu lançar dois dados simultaneamente, a gente vai comentar sobre isso mais à frente. Pode acontecer 1 em 1, 1 e 2, 1 e 3, e por aí vai, 2 em 1, 2 e 2, até o 6 e 6. Então tem uma quantidade de elementos desse espaço amostral. A gente vai falar um pouco mais de dois dados mais para frente. Tá? Mas o importante é entender que o espaço amostral são os possíveis resultados de um experimento aleatório. São todos, né? Fica bem claro, todos os possíveis resultados. Bom, evento. O evento a gente pode entender resumidamente que é um caso favorável, tá? Então, dentro de um experimento aleatório, nós temos o espaço amostral e o evento seria um subconjunto desse espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de um dado, com relação, a gente vai lançar um dado e vai ver o número com a face voltada para cima. Então, o espaço amostral a gente já sabe que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, o evento aqui é um número menor que 5. Bom, um número menor que 5, quais são os elementos desse evento? Número 1, número 2, número 3 e número 4. Então, note, né, que esse evento aqui, ocorrer um número menor que 5, nós temos 4 casos favoráveis. Tá? Porque se der o número 1, a gente ganha, se der o número 2, a gente ganha, se der o número 3, ganhamos, e se der o número 4, também ganhamos. Tá? Então, só perderemos se acontecesse o 5 ou 6. Tá? Mesma coisa aqui no lançamento de uma moeda, por exemplo, em relação à face voltada para cima, ocorrer cara. Então, o espaço amostral é cara ou coroa. São dois elementos. O evento B aqui é se ocorrer cara. Se ocorrer cara, é o evento B, e esse evento possui um elemento. Ok? Então, nós temos um experimento aleatório, onde a gente não sabe o resultado final. Né? Nós temos o espaço amostral, que são todos os possíveis resultados desse experimento aleatório. E, por fim, o evento, que é um subconjunto desse espaço amostral. Tá? Então, aqui o evento, como exemplo, eu botei um número menor que 5, e outro evento aqui, ocorrer cara quando eu jogar uma moeda. Ok? Então, agora que a gente conhece esses três termos, muito importante em probabilidade, vamos entender propriamente dito o que vem a ser a probabilidade. Definimos probabilidades de um evento, tá? E indica-se por PA, P do evento A, né? Probabilidade do evento A, o seguinte número. A probabilidade de ocorrer o evento A vai ser o número de casos favoráveis, ou seja, o número de elementos deste determinado evento, dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A probabilidade de ocorrer um evento é obtido pela divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então, resumidamente, para ocorrer determinado evento, a probabilidade de ocorrer um determinado evento vai ser uma divisão, vai ser o quociente, ou seja, a divisão entre os casos favoráveis, os casos que eu estou torcendo que aconteça daquele evento, dividido por todos os casos possíveis, como eu falei antes, todos os casos possíveis, o espaço amostral. Tá? Então, vamos botar um exemplo. Antes de botar o exemplo prático. Quando a probabilidade for 0,
o evento é impossível e não há possibilidade que venha a ocorrer. Se na hora de, no final do cálculo, a gente achar uma probabilidade igual a 1, o evento é um evento certo e a certeza de que ele ocorrerá. Então, a probabilidade vai variar entre 0 e 1, tá? 0 é impossível de ocorrer, 1 é o evento certo e entre eles qualquer valor, entre 0 e 1, 0,1, 0,2 e por aí vai. Tá? Se a gente botar em porcentagem, seria entre 0% até 100%. Agora o exemplo, tá? No lançamento de um dado, determine a probabilidade de obter uma face voltada para cima menor que 5. Então, vamos primeiro pegar algumas informações aqui. Aqui eu separei as informações importantes para nós descobrirmos a probabilidade desse evento ocorrer. Estou chamando esse evento de evento A. Primeiro, a gente tem que verificar quem são os elementos do espaço amostral. Já que eu estou jogando um dado, os elementos do espaço amostral são os números do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são esses elementos aqui, são essas situações que podem ocorrer quando eu jogo um dado. Tá? E quantos elementos tem esse espaço amostral? Tem 6. Então, esse número aqui é importante na hora que a gente fazer a divisão lá. Agora, vamos ver os elementos do evento. Bom, uma face voltada para cima menor que 5, então vale 1, 2, 3 e 4. Está dizendo que é menor que 5, então eu não vou incluir o 5. Tem que ser menor que 5. Então, só pode ser 1, 2, 3 e 4. Esses são os elementos do evento que eu estou torcendo, são os casos favoráveis. Qualquer um desses números que ocorrerem, a gente pode imaginar que seria que eu ganhasse, né? Então, são os casos favoráveis. E eu preciso saber agora quantos elementos tem esse evento. No caso, tem 4. A probabilidade, a gente viu que é uma divisão. Casos favoráveis dividido pelo espaço amostral. Número de elementos do caso favorável dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 4 dividido por 6, que dá 0,67 aproximadamente. Lembrando aqui, como eu falei, a probabilidade dá de 0 a 1. Então, está um número entre 0 e 1. Aqui é o número decimal, 0,67. Se eu quiser falar isso em percentual, é só multiplicar esse número por 100, ou seja, andar com duas casas a vírgula, e eu chego a um valor aproximado de 67% de chance de obter o número com a face voltada para cima menor que 5. Então, uma chance bastante grande para que isso ocorra. Tá? Não é garantido, se desse 100 aqui seria um evento certo. Não é 100% garantido, porque pode ocorrer o número 5, o número 4, mas a porcentagem é alta. Tá? Um outro exemplo. Lançando uma moeda, determine a probabilidade de se obter cara. O espaço amostral, como a gente viu lá na aula, no início da aula, pode ser cara ou coroa. Então, temos dois elementos. O evento é cara. O número de elementos desse evento é 1. Então, agora eu vou fazer só a divisão, que é o número de casos favoráveis, 1, dividido pelo espaço amostral. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Tá? Se eu quiser responder isso em porcentagem, multiplico esse número por 100, 50% de chance. Tá? Era bem claro aqui, né, que eu tenho uma moeda. A moeda tem dois lados. A chance de dar cara é 50%, a chance de dar coroa é de 50%. Tá? Isso é a probabilidade de ocorrer cara. Isso não quer dizer que se eu jogar a moeda duas vezes, uma primeira vez vai dar cara e a segunda vez vai dar coroa. Mas isso quer dizer que a chance de dar cara é de 50% toda vez que eu jogar a moeda. Ok? Tá? Então, às vezes eu jogo a moeda 10 vezes e pode ocorrer de dar cara 9 vezes e coroa uma vez. A pessoa fala, não, professor, mas então esse cálculo de probabilidade está errado. Não é que esteja errado, isso é a probabilidade. E conforme você for jogando, por exemplo, se jogar 10 vezes é uma situação, mas se você jogar 1000 vezes, quanto mais vezes você for jogando a moeda, mais você vai se aproximar dessa probabilidade aqui, dessa possibilidade. Ok? Vamos mais um exemplo aqui. No lançamento de dois dados agora, qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima a soma dos pontos igual a 6? Então aqui, por exemplo, as faces voltadas para cima, deu 1, deu 5 e o outro deu 6. Se eu quisesse a soma, daria 11, que não é o caso. Tá? Mas então vamos estudar isso aqui, porque isso aqui também vai usar essa questão aqui, como muitas de probabilidade,
vai usar um pouco do apoio da ajuda de análise combinatória, que também é assunto desse bimestre. Então vamos lá. Quando eu lanço dois dados, o que pode acontecer? Vamos pegar o espaço amostral aqui. Pode acontecer 1 e 1, né? O dado azul, vamos botar, deu 1 e o dado vermelho também. Pode dar 1 e 2, pode dar 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aí depois 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, tá? Até 6 e 6. Então, é uma infinidade de possibilidades aqui para o espaço amostral. Só que a gente precisa saber o total de elementos desse espaço amostral. Então, eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia escrever todas as possibilidades aqui e depois contar. Tá? Mas a gente viu que a análise combinatória nos ajuda a fazer esses cálculos maiores, tá? Quando a gente quer calcular todas as possibilidades. Né? Aqui nós estamos estudando probabilidade, mas todas as possibilidades quando eu jogo dois dados das faces voltadas para cima. Né? Quais são as duplas de números? Tá? Então, vou pegar vou ter a ajuda, vamos usar a ajuda do princípio fundamental da contagem, ou seja, de análise combinatória, e ele nos diz o seguinte: como eu estou jogando o dado duas vezes, o primeiro dado vai dar um número e o segundo dado vai dar outro número. Quando eu estudo análise combinatória, quando nós estudamos lá no início, quem ainda tem dúvida aí, vê as primeiras videoaulas desse período, aqui eu não estou preocupado em saber se vai dar o número 1, não estou preocupado em saber se vai dar o número 2, aqui eu quero saber quantas possibilidades eu tenho quando eu jogo um dado. Se eu jogar um dado, pode dar o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou seja, existem 6 números, ou seja, 6 condições que podem ocorrer, 6 coisas diferentes que podem ocorrer. Uma dessas vai ocorrer. Quando eu jogar o segundo dado, como é um outro dado, continua tendo as 6 condições. Depois que eu preenchi os espaços, o princípio fundamental da contagem sempre termina numa multiplicação, e multiplicando 6 vezes 6, eu descubro que existem 36 possibilidades quando eu jogo dois dados de se obter os números da face voltada para cima, aqueles dois números. Então, existem 36 possibilidades. Se eu escrevesse todas as possibilidades de espaço amostral e somasse, daria 36. Quem quiser aí depois pode conferir e botar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6. Mas o dado primeiro pode dar 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 1, 3 e por aí vai. Então, existem 36 possibilidades. Aqui nós fizemos um parêntese usando o apoio de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, mas agora vamos para a questão. Então, o espaço amostral é um espaço amostral não muito pequeno, ou seja, existem 36 elementos, e agora nós vamos ver os elementos, ou seja, os casos favoráveis. Se obter a soma, aqui é tudo que pode acontecer. Agora o evento. Qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima a soma dos pontos igual a 6? Então, aí a gente vai analisar caso a caso. Por exemplo, se eu jogar um dado, são dois dados. Se o primeiro dado der 1, para que a soma dê 6, eu tenho que torcer para que o segundo dado dê 5. Então, se isso acontecer, é um caso favorável. Um dado deu 1, o segundo dado deu 5, como se o primeiro dado azul, desse 1 e o dado vermelho desse 5. A soma dá 6, isso aqui é um caso favorável do evento. Mas podia ser também 2, né, no dado azul e 4 no vermelho. Também daria a soma de 6. Mas o dado azul podia dar 3, aí eu torceria para o vermelho dar 3. Então, teríamos aqui. O dado azul podia dar 4, aí eu vou torcer para o dado vermelho dar 2. Mas o dado azul podia dar 5, eu vou torcer para o dado vermelho dar 1. Tá? Se o dado azul der 6, eu já perdi, porque vai cair qualquer valor que der no dado vermelho, vai passar de 6. E a mesma coisa acontece se o dado vermelho, como o caso aqui, desse 6, qualquer coisa que caísse no dado azul ultrapassaria o evento que eu quero. Então, aqui são todos os elementos do evento. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos favoráveis. Então, eu já sei que eu tenho 36 casos possíveis e tenho 5 casos favoráveis. Então, isso aí me diz que eu tenho como fazer o cálculo de probabilidade. Bom, aqui o que acontece? Então, vai ser o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral
5 dividido por 36, que dá aproximadamente 0,138, em porcentagem 13,8% de chance que a soma das faces voltadas para cima seja igual a 6. Tá bom, gente? Por hoje é só. Então, com isso, nós encerramos a primeira apostila, né? Ou seja, a apostila do primeiro bimestre. Junto com a aula de hoje, eu vou incluir a atividade final também. E com isso, eu já tenho todas as atividades para fechar a nota de vocês aí do primeiro bimestre.